Na China, o Partido Comunista Chinês, o PCC, está no meio de um projeto de 10 anos para reescrever a Bíblia e já está reescrevendo algumas partes, com o intuito de aumentar o seu controle sobre a religião no país. Uma das mudanças nessa nova Bíblia transforma Jesus em um assassino, com até 130 milhões de cristãos chineses relatados, e o crescimento explosivo contínuo da igreja subterrânea. Agora há mais cristãos na China do que membros do Partido Comunista, e isto tem causado uma grande perseguição do governo aos cristãos chineses. Isso me faz lembrar da passagem da Bíblia em Êxodo capítulo 1, onde o faraó, rei do Egito, ficou preocupado e passou a temer o crescimento do povo israelita, pois estavam se tornando mais numerosos que os egípcios. Então, faraó decidiu subjugar o povo com escravidão, para que ficassem cada vez mais ocupados, para que assim não tivessem tempo para adorar a Deus. Contudo, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, por causa da boa mão do Senhor sobre suas vidas. A perseguição do governo chinês aos cristãos só levou a um crescimento ainda maior da igreja, levando agora o Partido Comunista a mirar na Bíblia em si, com o que chamam de uma atualização com valores socialistas e a remoção de passagens que não refletem as crenças comunistas. Os chineses não estão mais satisfeitos com todas essas tentativas de forçar os cristãos a negar sua fé. Agora eles simplesmente levaram isso a um novo nível, tentando reescrever as escrituras para confundir e impedir que as pessoas se tornem cristãs. Bíblias para crianças estão sendo totalmente proibidas. Todos os aplicativos da Bíblia foram removidos de lojas virtuais e crianças cristãs chinesas foram forçadas a assinar um formulário, renunciando à sua fé em público. O problema para o Partido Comunista Chinês é o controle. É sempre uma questão de controle, e eles veem o Evangelho, a mensagem cristã, como algo que tiraria o controle do partido. Assim, essa nova tradução socialista da Bíblia é apenas mais um passo para o Partido Comunista Chinês tentar controlar a igreja e, na verdade, se apropriar do cristianismo como meio de controlar as pessoas e servi-los. Mas um pastor chinês disse que os governantes escolheram um inimigo que nunca poderá ser aprisionado. Eles estão destinados a perder. De acordo com o representante dos Estados Unidos, Mike Gallagher, o governo do Partido Comunista Chinês já está reescrevendo partes da Bíblia Sagrada. Numa reunião do Comitê Seleto da Câmara sobre o PCC, o deputado Gallagher afirmou que o presidente Xi Jinping está numa busca para fazer com que os fiéis sirvam ao partido em vez de Deus. O deputado Gallagher referiu-se a uma declaração do presidente Xi durante o 19º Congresso do partido em 2017, que declara a intenção de prosseguir com o que eles chamam de chinização das religiões e fornecer orientação ativa para a coexistência da religião e do socialismo. Além de tentar controlar a doutrina e a prática cristã, o partido persegue outras minorias étnicas, budistas e muçulmanas, segundo o deputado Gallagher. O Partido Comunista se considera detentor de autoridade absoluta sobre a religião na China. Por exemplo, em 2018, o Vaticano comprometeu-se com o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, sobre a prerrogativa de nomear clérigos católicos romanos na China. Múltiplas fontes alertaram que o partido pretende selecionar o próximo Dalai Lama, o líder supremo do budismo tibetano. Assim, o partido força a igreja a ser submissa ao Estado, infringe a concepção ocidental de liberdade religiosa, que se baseia na compreensão cristã da igreja e do Estado como instituições distintas ordenadas por Deus. O deputado citou 2 casos em que o Partido Comunista Chinês reescreveu partes da Bíblia. A primeira do relato do Evangelho de João, onde Jesus diz à mulher pega em adultério para ir e de agora em diante não pecar mais. Depois de dizer aos escribas e fariseus, aquele que dentre vós tiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra nela. João 8, do 3 ao 11. Um livro didático de uma universidade chinesa apareceu em 2020 com um relato do Evangelho de João reescrito para terminar com o próprio Jesus apedrejando a mulher adúltera, segundo o deputado Gallagher. O segundo é um relatório de que as autoridades do PCC na província de Henan forçaram as igrejas protestantes a substituir os 10 mandamentos por citações de Xi Jinping, mudando o primeiro mandamento de não terás outros deuses diante de mim, que está em Êxodo 23, para proteger-se resolutamente contra a infiltração da ideologia ocidental. E por que será o interesse do governo de mudar justamente esse mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim? Seria porque se mudar esse mandamento, o povo ficará livre para ter outros deuses? Nesse caso, o próprio governo.
Isso também nos faz lembrar da passagem bíblica de 2 Tessalonicenses 2,4, que diz: o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus, ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Já no Brasil, recentemente, Xuxa Meneghel sugeriu que a Bíblia fosse reescrita em um comentário no Instagram. A apresentadora respondeu uma postagem sobre um vídeo do pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sobre quem vai para o inferno, onde Malafaia afirmou que homossexuais, adúlteros e idólatras irão para o inferno. O religioso destaca que sua posição está pautada em passagens da Bíblia Sagrada. Diante da repercussão do vídeo, Xuxa repudiou a fala de Malafaia dizendo: hipocrisia isso chama, ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente, sei lá. Tá na hora de reescrever a Bíblia. 2 pastores cristãos presentes na reunião do Congresso testemunharam sobre a perseguição na China, observando que muitos pastores e cristãos chineses não se intimidam. A International Christian Concert publicou recentemente um relatório descrevendo o crescimento da igreja clandestina no Irã, onde a perseguição do governo parece fazer com que a igreja cresça ainda mais, em vez de a sufocar. Como escreveu o padre da igreja primitiva Tertuliano: o sangue dos mártires é a semente da igreja.